Peixes, bora para a leitura de vocês. Vocês estão bem? Espero que sim, gente. Que calor. Até prendi aqui o cabelo. Vamos lá, peixes, para a leitura de vocês. Vou abrir aqui com um oráculo de Delfos. Tô com saudade desse baralho aqui. Vamos lá. Piscianos, o que nós temos aqui para o signo de peixes? Para quem tem Sol, o ascendente, Vênus e Júpiter ou qualquer outro posicionamento em peixes. Vamos lá. Peixes. Carta da indiscrição caiu aqui. A missiva, reflexão. Tem alguém aqui, peixes, olhando um pouco para trás, né? Acredito que seja aqui em direção a vocês. Essa pessoa aqui me parece que está refletindo, né? Se manda uma mensagem, ou pode ser até mesmo que essa pessoa esteja refletindo com alguma coisa que você disse para ela, tá? Só que essa carta da indiscrição me vem muito como se essa pessoa tivesse, assim, refletindo tudo isso, sabe? Eu tô olhando um pouco para trás e refletindo sobre tudo isso. O que mais para peixes, por favor? Trabalho vão. Nossa. E a cegueira. Ah, entendi. O romance. Aqui, o que eu tô vendo é o seguinte: teve uma pessoa que tentou de todas as maneiras possíveis chamar a sua atenção, tá? E parece que todas essas maneiras que essa pessoa tentou chamar a sua atenção, peixes, meio que assim não funcionou, tá? Foi meio que tudo em vão aqui mesmo. Então essa pessoa ela ainda tá olhando assim, refletindo alguma forma, alguma maneira de chegar até você, de dizer alguma coisa aqui para você, só que assim, essa carta da cegueira com a carta do romance me mostra como se a tua energia, quem você é agora, as coisas que você está manifestando na sua vida, estão em outro foco, é outra coisa, sabe? É como se você tivesse aqui até mais focado em viver, em estar feliz, em estar apaixonado pela vida. Eu não sei se alguns de vocês aqui estão em algum relacionamento, mas essa carta do romance, ela não tá me vindo tanto uma sensação assim de eu tô com alguém, eu tô me relacionando com alguém. É mais como se assim, cara, eu tô tão feliz, eu tô tão em paz, eu tô tão apaixonado aqui pela vida que eu tô vivendo agora, que realmente, sabe, é como se vocês nem enxergassem essa pessoa. Vocês nem conseguem enxergar aqui essas possibilidades. Então, pode ser que alguns de vocês estejam meio que assim se questionando. Eu não tô vendo nada dessa pessoa tentando chamar minha atenção. Eu não tô vendo nada dessa pessoa aqui fazendo coisas para falar comigo, sabe? Mais uma. Para peixes, por favor. Carta da arte. Tem uma coisa aqui de admiração por vocês, né? Eita. Amor singular. Vixe Maria. Aqui tem alguém que, assim, tem uma admiração por você, tem uma coisa de, assim, uma conexão única que teve com você e não consegue ter isso com outras pessoas, tá? Vamos entender com tarô? Deixa eu ver que tarô que eu vou usar aqui nesse bafafá. Vou começar com esse aqui. Tarô Diário de uma Bruxa. Como é que o signo de peixes está aqui sobre essa situação, por favor? Como é que o signo de peixes está aqui nessa energia sobre essa situação? Como é que tá o signo de peixes? Olha aí. A temperança. Então aqui, peixes, ou vocês estão buscando harmonia na vida de vocês,
Vocês podem estar cuidando da saúde de vocês, da casa de vocês, até do espiritual de vocês. Vocês podem aqui estar querendo cuidar dessa parte energética mesmo, sabe? Eu tô querendo equilibrar minha energia, cara. Enfim, então tem uma coisa assim de vocês estarem voltado para tudo tá encaixadinho, tudo tá meio equilibrado aqui na vida de vocês. E essa carta da temperança também me fala muito de uma coisa de proteção, né? Vocês aqui estão num momento em que vocês estão muito protegidos pela espiritualidade de vocês. Ó, 9 de espadas. Pode ser que muitos de vocês aqui passaram aí por um período, aqui a gente também tem o eremita, de muita reclusão. Então é como se vocês estivessem agora organizando os pensamentos de vocês. Vocês estão organizando a cabecinha de vocês aqui. Vocês podem até estar mais focados em cuidados mentais, né? Saúde mental, estou fazendo terapia, eu estou fazendo yoga, sabe? Então, esse 9 de espadas com o eremita, para mim me vem muito como se lá atrás, peixes, vocês estavam num momento em que estava tudo muito confuso mentalmente. Eu não sei se foi por causa dessa pessoa, tá? Só que aqui me vem muito como se vocês tivessem passado por isso sozinhos. Lari, eu tive um conflito muito grande com essa pessoa, mas ninguém sabia o que estava de fato acontecendo comigo. Pode ser que até vocês nem tinham total noção do que estava acontecendo de forma mais profunda. Só agora que vocês estão organizando os pensamentos, que isso está ficando mais claro, né? Aqui tem o As de Espadas também, junto com o eremita. E o 4 de ouros. Então, só agora, Lari, que eu tô tendo mais consciência, mais clareza de tudo que estava guardado aqui dentro de mim, né? Esse baú aqui. Tudo que eu coloquei, escondi aqui para me proteger, sabe? O que mais? Vamos ver o que mais aqui. E qual que é o foco do signo de peixes aqui, nesse momento na vida deles? Qual que é o foco aqui de peixes? Hierofante. Nossa, arcano maior. A gente tem energia aqui de touro e sagitário, tá? Pode ser que vocês estavam lidando com alguém desses signos ou vocês tenham esse signo forte no mapa de vocês. Os cabelos voando aqui. Então, aqui o Hierofante, esse momento na vida de vocês, vocês estão muito focados aqui. E olha que interessante, né? Nesse baralho, ela tá meditando também. Né? Ela tá em posição de meditação aqui. Tá vendo? São duas posições assim de equilíbrio. Então, o foco de vocês aqui, peixes, pode ser agora, nesse momento, de fato, uma coisa de equilíbrio total, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, equilíbrio até mesmo financeiro, ó. Que aqui no fundo de deck tem o 2 de ouros. Porque essas coisas que vocês passaram podem ter mexido também aí com questões materiais, trabalho, vida financeira. Pode ser que o foco de vocês nesse momento seja até alguma coisa ligada a estudos espirituais, estudos holísticos, tá? Como essa coisa de meditação, de yoga, enfim. Mas aqui também fala de estudos acadêmicos, né? Talvez aqui vocês estejam no momento de querer se comprometer num nível mais profundo com os estudos de vocês, com a carreira de vocês. Então, o foco de vocês aqui é isso, sabe? Tô vendo que é muito sobre tô trazendo equilíbrio para minha vida, tá? E sobre essa pessoa aqui, na energia do signo de peixes, me fala mais sobre isso, por favor. Então, até faz sentido eles falarem que, tipo assim, aquela carta da cegueira, né? O foco aqui, a visão de vocês, não é isso. Então, pode ser que vocês, assim,
nem perceba, passa despercebido. O que mais? Sobre essa pessoa aqui na energia do signo de Peixes, por favor. Um 3 de copas. E um 7 de espadas. Ai, ai, ai. E um pajem de copas. Tira mais uma. O que mais aqui sobre essa pessoa na energia do signo de Peixes? Entendi. Era isso mesmo, 7 de copas. Aqui eu vejo alguém que realmente deu uma brincada com vocês, tá? Brincou mesmo com a energia de vocês. Porque esse 3 de copas com 7 de copas, para mim, me dá a sensação de alguém que estava vivendo a vida sem muita responsabilidade e com muitas distrações, dispersões. Então, pode ser uma pessoa aqui que vivia muito de sair, de saideira, sabe? Sai no final de semana e bebe. Enfim, parece alguém que tem aqui a mente meio fácil de ser influenciada, sabe? Uma mente que se influencia com qualquer coisa. E aí não sabia muito bem o que queria da vida. Ó, só que isso aqui, é o que eu falei, ó. 3 de espadas, 5 de paus e o 3 de ouros. Eu não sei se isso daqui envolvia para alguns de vocês triângulos amorosos, né? Envolviam outras pessoas. Mas opa, o que eu vejo é que assim, essa postura da pessoa, né? Essas ações que a pessoa estava tendo, trouxeram ali um atrito muito grande entre vocês, tá? E aqui, ó, as de espadas e a sacerdotisa, 6 de copas. Pode ser que, assim, Lari já é uma pessoa que eu não falo tem muito tempo, é uma pessoa que eu já me afastei há muito tempo, mas só agora parece que tá caindo a ficha de algumas coisas. Só agora eu acabei descobrindo algumas coisas que aconteceram lá atrás, sabe? E aí, né? Qual que é a pretensão aqui dessa pessoa? O que ela pretende fazer na energia do signo de Peixes? Óbvio, né? Óbvio. O mundo e o pajem de espadas. Oh, Deus. Que mais? Sei não, hein? Sei não. Carta do imperador. Estranho. Tem muito arcano maior, né? Clarifica esse imperador aqui pra mim. A sacerdotisa. Rei de ouros e o imperador e o 3 de espadas, a torre e pajem de espadas. Tem alguém aqui que tá querendo se justificar pelos atos que fez, tá? Mais uma, o imperador. Só que assim, tem uma outra coisa aqui. 6 de paus. E a sacerdotisa? O pajem de copas, como bloqueio. Aqui, essa pessoa, ela vive muito de aparências, tá? Me dá muito essa sensação. Então, por isso que vê aquela coisa de alguém que se deixa ser influenciado fácil, que vive uma vida assim de e sai, enfim, né? Saideira. Então, aqui, essa pessoa, ela pretende mostrar para vocês com uma coisa mais assim decidida mesmo, o que ela não estava mostrando antes,
que tem a ver mais com essa questão de emoções, tá? Porque aqui realmente me fala de uma pessoa que não se expressou genuinamente, né? Não falou de forma sincera o que gostaria de falar, o que sentia e papapá, tá? O mundo. Só que aqui, agora falando de uma coisa mais inconsciente, Cavaleiro de Ouros, mais uma mundo. E espiritual também. Nossa, Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Copas. Pessoa incisiva, né? Falando de uma maneira mais espiritual aqui, peixes, é como se assim, esse mundo para mim está representando que isso daqui, independente do eu, fiquei triste, blá blá blá, vocês fecharam esse ciclo, vocês fecharam essa situação. E essa carta do mundo, até com o Hierofante aqui e a temperança, me fala muito como se vocês fecharam esse ciclo, mas vocês também trouxeram uma totalidade na energia de vocês. Por isso tem essa coisa aqui de equilibrar a mente, de equilibrar o espiritual. Porque eu acredito que essa carta do mundo está falando que vocês deram um giro no mundo mesmo, aqui, o mundão girou mesmo para vocês, e vocês se fortaleceram de uma maneira que, assim, não tem mais a necessidade de trocadilhos, de vinganças, de mágoas, de ressentimentos, para vocês se sentirem fortes. Aqui a fortaleza de vocês não vem mais tanto do ego, né? De um ego ferido ou coisa do tipo, tá? Só que falando espiritualmente, essa pessoa ela acha que ela tem o poder, que ela tem a decisão, enfim, de abrir esse ciclo de novo porque ela não falou coisas que ela queria dizer. Então vocês estão entendendo que tem muito mais a ver com ela, por isso veio esse 6 de paus. Porque é uma pessoa que essa visibilidade dela por vocês é importante. Então, ser visto por vocês é algo importante. E talvez ela tenha entendido que ela só vai ser vista por vocês quando ela falar a mesma língua que vocês, que é esse Cavaleiro de Copas aqui. Tem que falar do coração, sabe? Que leitura. Que mais aqui? O que vem, né? O que é importante aqui o signo de Peixes saber sobre essa situação? Tá, vou aceitar. Caiu a Justiça aqui, foi a única que virou. Eu acho que aqui vocês têm um certo poder na mão de vocês de julgar essa situação, ela sendo justa ou não, tá? Para a vida de vocês a partir de agora. Ninguém tá falando aqui que você tem que dar brecha, tem que dar abertura. Mais uma. Nossa, gente, tanto arcano maior aqui na leitura de vocês. Ó, um 7 de espadas. E o 9 de ouros. Clarifique 7 de espadas. Sete de espadas. A justiça. 10 de espadas. E o cavaleiro de espadas. Eu acredito que aqui vocês vão julgar essa pessoa, se ela é justa ou não, muito pelo que ela escondeu de vocês. Mais uma. 7 de espadas. É isso mesmo. 8 de copas. E assim, vocês aprenderam algo de tudo isso, mas assim, 8 de espadas. Não tem mais crenças aqui que fazem você, peixes, ficar preso, aprisionado nisso. E a carta da justiça, ela é uma carta bem fria, né? No sentido assim de, ela é analítica, ela vai ver a situação
em preto e branco, ou é ou não é, sabe? E aqui vocês estão vendo que, assim, não foi justo o que essa pessoa fez, não foi justo a forma como essa pessoa lidou com a situação. Então, independente aqui, essa carta da justiça para mim é vocês de fato julgando a situação de forma bem criteriosa aqui e de uma forma realmente justa para vocês. Clarifica a justiça. Roda da fortuna. Eita. E o 2 de paus. Alguns de vocês aqui movimentam uma energia no astral mesmo, no espiritual de vocês em relação a dívidas kármicas, a pendências aqui. Vocês movimentam isso decidindo simplesmente aqui o que é e o que não é justo para você e para ficar na sua vida. Tá? 2 de paus. A lua. E aqui vocês podem até achar que é uma leitura até meio... Como que eu posso dizer? Meio que assim, é nítido, Lari, não tem muito... Como é que eu explico isso aí? Não tem muito aqui do que tirar disso, sabe? É isso aí mesmo. Mas assim, alguns de vocês precisam entender que tem coisas que a gente decide, mas inconscientemente não, tá? Carta da lua aqui com 2 de espadas. Então, acredito que nesse ponto que vocês estão agora, falando no presente momento, tá? Inconscientemente vocês também, tá? O inconsciente de vocês também decidiu soltar isso, movimentar isso e colocar um basta, tá? E é diferente. Por isso que muitas vezes você, tipo assim, vocês se afastam de alguém, finalizam uma coisa, mas às vezes sonham com aquela pessoa, com aquela situação, ficam lembrando, porque inconscientemente aquilo não foi resolvido. Mas o que eu vejo é que aqui vocês se resolveram aqui, vocês estão bem com vocês mesmos, e vocês resolveram essa situação também a nível kármico, inconsciente e espiritual. Então, assim, limpo, vocês estão limpos, tá? Futuro próximo aqui, para a vida de peixes, de modo geral. Futuro próximo aqui para a vida de peixes, de modo geral, por favor. Temos um 3 de ouros. E um diabo. Aqui tem alguma coisa que vocês vão levantar, tá? Porque quando a gente tá falando do hierofante, eu tava vendo essa questão de estudos de vocês. Gente, calma aí. Ah, tá. Enfim, vendo um negócio na tela. Então parece que vocês vão levantar alguma coisa aqui através de algo que vocês já estão investindo, porque tem uma coisa aqui de ambição. Eu tô colocando algo aqui agora, porque eu sei que lá na frente, né, eu vou poder ter muito mais. Mais uma. 4 de espadas. E aí, vem muito uma coisa assim de tranquilidade na mente de vocês. Lembra que lá no início tinha aparecido 9 de espadas, né? Que é uma carta que fala dessa confusão mental, fala dessa coisa de ansiedade, de preocupação. Aqui, a futuro próximo para vocês, eu não vejo isso, tá? Parece que vocês vão estar até um pouco ocupados aqui. Ocupados com pessoas, com desenvolvimentos, com investimentos aqui que vocês vão estar fazendo. E aí a mente de vocês se tranquiliza, tá? Rei de copas. O que é esse rei de copas? Eu não sei se aqui alguns de vocês vão tirar férias. Ou é algum projeto que vocês estão para desenvolver aqui que vai trazer um refresh,
sabe? Uma coisinha de refrescar as coisas aqui na cabeça de vocês. Rei de copas. Rainha de ouros. Mais uma rei de copas. Eita! A imperatriz. Ó, falando aqui bem especificamente, quando se trata de relacionamentos afetivos, eu tô vendo vocês aqui se dedicando em algo que vocês vão poder, ou ser bem útil, vocês vão estar sendo útil nisso, ou vocês vão estar ajudando pessoas. E aí, isso tira o foco de vocês de uma energia ali de insegurança, de dependência emocional na tua vida afetiva. Vocês tiram um pouco o foco disso e a vida afetiva começa a melhorar também, tá? 3 de ouros. 7 de paus. Mais uma. 10 de copas. É isso. Acredito que vocês saem daquele mormaço, né? Com essa coisa aqui de equilibrar mais o mental, a saúde de vocês de maneira geral. E vocês começam a lutar pelas coisas certas. Vocês começam a direcionar a energia de vocês para as coisas certas aqui, que fazem sentido para vocês, tá? Conselhos. Vamos lá. Conselhos finais aqui para peixes, no oráculo dos anjos e ancestrais. Caiu já. Bruxa branca, seja luz. Ai. E guardiã do coração, ame e se permita ser amado. Peixes, aqui a tua espiritualidade está falando o seguinte. Você é uma pessoa que tem um coração muito bom, tá? Mas por coisas que você passou, digamos que isso acabou escurecendo um pouco essa tua luz. E você agora vai voltar, tá? A sentir essa tua luz, teu brilho, principalmente através do amor. E aqui não estou falando só de amor, de casal, de relacionamento, mas é um amor aqui, como eu disse para alguns de vocês, de algo que você se dedica, de algo que você ama fazer, né? Às vezes é um amor por pessoas que vão estar ali à sua volta, te protegendo também. Às vezes é família, amigos, enfim. Você tá aqui acolhido, até mesmo pela sua espiritualidade, pelos seus guias, tá? Então essa bruxa branca aqui tá falando nisso. Independente do que aconteceu, não apague, não apague a sua luz, não apague a tua essência, né? E aqui até tá falando bastante com essa bruxa branca para vocês reforçarem proteção, tá? Proteção espiritual, porque aqui você é um ser de luz. E sendo um ser de luz, e eu não tô falando no sentido gratiluz, mas no sentido de você ter uma aura, né, de luz, você acaba assim meio que tropeçando às vezes em situações que queiram te murchar, né? Então reforcem suas proteções. E aí não é só proteção no sentido espiritual, de fazer uma defumação na casa, de tomar um banho, de fazer um ritual. Não, é proteger a tua energia de acesso, né, aqui, de pessoas que assim, você sabe que não te faz bem. Ok? É isso que eu vejo para vocês, piscianos. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo estudo para vocês. Um grande beijos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato. A língua ficou meio presa. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo meu contato para leituras particulares, tá bom? E a gente vai se falando. Tchauzinho. Beijo.